Nós não precisamos de mais nada a não ser de Cristo para ser salvo. Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Aprenda a Pregar. Aqui nós vamos tratar de um assunto hoje da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, tá? Nós vamos falar sobre esse assunto aqui, que é a defesa da fé cristã. Então, eu quero convidar você a embarcar comigo nessa experiência onde nós vamos estudar a segunda lição desta revista que está sendo maravilhosa, tá? Nós estamos tratando do assunto a defesa da fé cristã, defesa da fé cristã, e hoje mais do que nunca é o que nós estamos precisando. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que nós estamos compartilhando aqui. Nós estamos compartilhando esboço de pregação, estamos compartilhando dicas de pregação e agora nós estamos compartilhando também subsídios para você dar aula, para você aprender um pouco mais sobre as revistas de escola dominical da CPAD. Nós temos aulas da revista adulto e temos também aula da revista dos jovens, tá? Então, durante essa semana, nós vamos estudar a segunda lição da nossa revista. A nossa segunda lição já começa com um tema importante. Qual que é o tema? Somos cristãos. Nós precisamos, como igreja, entender que nós não somos judeus, nós não somos da religião islã, nós não somos testemunhas de Jeová, nós não somos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós somos cristãos. Então, o comentarista, ele já entra fazendo essa afirmativa. Nós somos cristãos. Por quê? Porque ele vai tratar justamente de uma mistura de judaísmo com o cristianismo. E o texto áureo nosso vai falar a respeito da decisão do concílio em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, onde eles decidiram não perturbar os irmãos gentios que se converteram a Deus, obrigando esses irmãos a praticar as doutrinas do judaísmo, o ensinamento, os rituais do judaísmo. Então, eles haviam decidido isso nesse concílio. E a verdade prática fala da seguinte forma: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e rituais. Então, o cristianismo, ele não é baseado em rituais, em cerimônia. Ele é baseado no relacionamento com Jesus. O cristianismo, ele não é considerado por muitos uma religião, mas ele é um estilo de vida, um estilo de relacionamento com Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, eu quero aproveitar e dizer para você, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações, vai deixando aí já o seu like, vai clicando aí embaixo, deixando o seu like, que ajuda muito o canal. Nós estamos preparando aqui materiais para te ajudar e facilitar você e o seu ministério na pregação da palavra de Deus, tá? Nós temos aí playlist de esboço de pregação com mais de 100 esboços de pregação. Nós temos aí playlist também ensinando como preparar uma pregação bíblica e agora nós temos também a playlist da EBD, Escola Bíblica Dominical. Então, vá se inscrevendo aí, deixando o seu like e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Se você tem alguma dúvida, comente aqui que eu vou responder as suas dúvidas, tá bom? Vamos um pouco mais adiante na nossa aula de hoje. A leitura bíblica em classe é Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 9, tá? Se você puder ler esse texto, tentar entender esse texto, buscar aí um comentário bíblico que vai te explicar o contexto histórico. Você vai aprender um pouco do contexto histórico aqui nessa lição, mas é importante também que você busque em outras fontes para o seu melhor entendimento. O objetivo dessa lição é apontar a tendência predominante entre os nossos irmãos do passado, que tinha uma tendência de misturar o cristianismo com o judaísmo e também mostrar a pressão sofrida pelos apóstolos ao tentar mostrar para os judaizantes, como eram conhecidos, o evangelho da graça e também mostrar a forma de doutrina que está presente entre os irmãos dos dias atuais, os cristãos da atualidade. Então nós vamos estudar tudo isso nessa lição, então fica comigo aí porque eu tenho certeza que nós temos muito que aprender sobre esse assunto
importantíssimo da nossa escola bíblica dominical. Tá, na nossa introdução, nós já começamos com um pensamento direto. O cristianismo nasceu em um contexto judaico, mas ele não se trata de judaísmo. Apesar do cristianismo ter nascido em Jerusalém, entre os apóstolos que eram judeus, ele não é a religião judaica. Ele não é judaísmo. Embora tenha recebido uma herança espiritual, teológica, ética do judaísmo, a fé cristã é centrada em Cristo e não depende de rituais ou práticas judaicas para alcançar a salvação. Irmãos, nós precisamos somente de Cristo para ser salvo. Nós precisamos somente da pessoa de Jesus para alcançar a salvação que ele nos prometeu. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Diga para o seu aluno, diga para a pessoa que está te ouvindo na sala de aula que Cristo é suficiente para que nós venhamos ser salvo na sua presença. Não precisa de mais nada, não precisa acrescentar mais nada para alcançarmos a salvação. Cristo foi o sacrifício perfeito pela nossa salvação. A nossa lição já traz essa ideia logo na sua introdução. Um pouco mais adiante, no primeiro tópico, nós podemos perceber que a igreja já estava se prevenindo contra essa tendência dos judaizantes. Você vai entender um pouco quem eram esses judaizantes um pouco mais à frente. Os primeiros membros da igreja primitiva eram judeus. De fato, a igreja nasceu nas terras de Judá, em meio ao judaísmo, e os primeiros crentes eram judeus. Com o avanço do evangelho entre as nações, surgiram questões sobre o estilo de vida entre os convertidos, gentios que não eram judeus e não guardavam o ritual da religião judaica. Surgindo esse ponto que nós achamos interessantíssimo, é que os irmãos judeus que haviam se convertido queriam impor sobre esses irmãos gentios que eles também guardassem os rituais do judaísmo, que eles também se circuncidassem, que eles também guardassem alguns ensinamentos do judaísmo que não era compatível com o cristianismo, com a liberdade, com a graça de Deus. E também eles diziam que se eles não guardassem, eles não poderiam ser salvos, que não haveria salvação se eles não guardassem esses rituais do judaísmo, e isso é uma heresia, é um atentado contra a salvação em Cristo Jesus, porque nós precisamos apenas de Cristo. Cristo é suficiente para nos salvar. Paulo, então, quando vai na sua segunda viagem, a primeira viagem que ele fez foi quando ele era novo convertido. Ele não foi muito bem recebido pelos irmãos, mas logo partiu dali para, junto com Barnabé, para poder fazer a obra de Deus. Nessa segunda visita, ele tinha como objetivo levar comida, donativos, para os irmãos pobres. Mas como ele já estava ali, ele continuou ali em Jerusalém e foi conversar com os apóstolos a respeito do que estava acontecendo. Ele desce ali na sua segunda viagem através de uma revelação divina. E ele aproveita essa oportunidade para conversar com o que estava acontecendo ali, conversando com João, Pedro e Tiago. Esses apóstolos eram considerados colunas da igreja, pois os demais outros apóstolos estavam em missão. Só que dentro dessa reunião, esses falsos irmãos conseguiram infiltrar nessa reunião e causar o tumulto. Lá estava Paulo, estava Barnabé e estava também Tito, que era grego e não tinha circuncidado. E começaram aquele debate caloroso entre eles, alegando que Tito não era salvo porque ele não havia se circuncidado. É interessante nós observarmos isso, que esses indivíduos que estavam ali combatendo Paulo, dizendo que Tito deveria se circuncidar, eles representavam uma ameaça ao evangelho e à liberdade cristã. Eles tinham uma influência tão grande e tinham uma capacidade de entrar e infiltrar dentro de uma reunião apostólica para poder tentar minar a obra de Deus. Irmãos, quando se trata de mistura, heresia, seita,
e heresia, nós não podemos abaixar a guarda. Nós não podemos abaixar a cabeça e aceitar tudo aquilo que se fala contra o evangelho. Nós estamos vivendo época do evangelho frouxo para muita gente. Eles querem empurrar a goela abaixo daqueles que creem em Deus uma forma de pensar que não é bíblica. Nós temos que entender uma coisa: o evangelho não é o que me agrada, não é o que eu penso que é. Deus não é o que eu penso que é. Deus é o que a Bíblia descreve que ele é. Deus exige de nós aquilo que as Escrituras diz que ele exige. O Evangelho de Cristo é aquilo que a Bíblia diz acerca dele. Não adianta querer misturar. Eu acho que deveria ser assim. Eu acho diante de Deus não tem importância. O acho diante de Deus não tem valor. O que vale é o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Então é muito importante que eu e você tenha essa compreensão. Na igreja, o que vale não é o que eu penso, nem o que você pensa, nem o que o pastor pensa, mas é aquilo que Deus pensa através do que foi revelado nas Escrituras Sagradas. E hoje nós estamos vivendo essa tendência de pessoas quererem implantar no Evangelho doutrinas que não são doutrinas bíblicas. Nós temos que olhar para o Evangelho segundo o que as Escrituras falam a respeito dele. Bem, tanto Paulo como os demais apóstolos identificaram dois grandes problemas na ação dos judaizantes. Qual? Primeiro, a ameaça direta à liberdade cristã, ou seja, você está em Cristo Jesus, mas você está preso a rituais, e a liberdade cristã ela foi conquistada por meio da fé em Cristo, sem a necessidade de submissão às práticas da lei mosaica. Então, quer dizer, eu me converti, mas ainda estou preso à lei de Moisés, ainda estou preso aos rituais do judaísmo. Isso era uma ameaça. Os judaizantes estavam querendo que os irmãos fossem aprisionados nos rituais da lei de Moisés, nos rituais do judaísmo. E os apóstolos observaram esse grande problema. O segundo problema era o risco do cristianismo ser reduzido a apenas uma seita judaica, ou seja, um braço. Quando mistura elementos do cristianismo e elementos do judaísmo, corria-se o risco do cristianismo ser apenas uma seita judaica, ou seja, uma mistura de doutrina judaica com um pouco de mistura do cristianismo. Não era nem uma coisa nem outra. Então havia esse risco em meio à igreja ali do princípio, a igreja dos nossos irmãos do passado. É interessante observar a tendência dos judaizantes no início da igreja. Paulo, quando soube, através de Gálatas, ali que os irmãos rapidamente mudou a cabeça, Paulo passou ali aproximadamente 2 anos, 2 anos ali pregando a palavra, 2 anos ali falando acerca de Cristo, ali no meio daquela igreja. Mas é interessante a gente observar uma coisa. Quando Paulo saiu de lá, esses irmãos, mais rápido possível, começaram a voltar às práticas do judaísmo. Eles começaram a praticar aquilo que o judaísmo requeria deles. Então, Paulo traz uma palavra para eles. Paulo estava indignado, e ficou surpreso com isso. Paulo já começa com eles dizendo o seguinte: olha, chamou esses Gálatas de desertores, ou seja, alguém que desertava do exército quando se rebeliava contra ele. Esse verbo significa deixar, abandonar, desertar, mudar pensamento, virar a casaca. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, era porque aquele povo tinha deixado o evangelho da graça de Deus e abraçado os rituais do judaísmo e tentaram unir cristianismo com o judaísmo. Eles deixaram a graça, a liberdade que eles tinham na graça de Deus para tentar viver uma vida, agradar os judeus e agradar também os cristãos. Eles tentaram viver uma vida misturada e Deus não aceita nenhum tipo de mistura. Deus não aceita nenhum tipo de mistura. Mas chegamos aqui a um ponto fundamental da nossa lição. Quem eram esses judaizantes? Judaizantes eram judeus que, após a conversão do cristianismo, insistia que os gentios, aqueles que não eram judeus, convertidos,
também precisava adotar costumes e ritos judaicos, como a circuncisão, para serem salvos. Eles defendiam a ideia de que a salvação em Cristo Jesus deveria ser acompanhada da observação da lei de Moisés. Aí que está o grande problema, aí que está a grande questão. Eles, judeus, como por tradição, por cultura, eles estavam guardando alguns rituais da crença judaica, era cultura. Mas eles queriam obrigar os irmãos que não tinham essa cultura, que não eram judeus, que não tinham essa tradição, também guardar esses rituais. Eles queriam obrigar esses irmãos a guardar a lei de Moisés. Eles queriam obrigar esses irmãos a guardar, a observar essa lei de Moisés, porque disso eles alegavam, dizendo que isso dependia a salvação desses irmãos. E eles conseguiram, vamos dizer assim, colocar fogo na cabeça dos irmãos em Gálatas, a ponto desse povo começar a voltar a praticar os costumes do judaísmo. Um outro ponto interessante na nossa lição é que o evangelho, ele é único. Não existe dois evangelhos. Não existe um evangelho para Pedro e um evangelho para Paulo. Não existe um evangelho de circuncisão que obriga alguns a circuncidar e outros não circuncidar. São apenas diferentes maneiras de apresentar a mensagem. O judeu, ele pode continuar ali falando, né? Ele pode continuar ali com a sua tradição. O que não pode é ele entender que essa tradição é que vai ajudá-lo a ser salvo e que aquele que é gentil não guarda a tradição não será salvo. Ele não pode transformar a sua tradição, ele não pode transformar a sua cultura numa doutrina de salvação, numa doutrina que a pessoa, se não guardar, ela não será salva. Ele não pode fazer isso. O evangelho é um só, é uma só mensagem. Não existe o evangelho de circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Não existe. São apenas formas diferentes de apresentar a mensagem. Qual que é o perigo da doutrina do judaizante? Os apóstolos perceberam dois grandes problemas da doutrina. Quais? Ameaça à liberdade cristã, o risco do cristianismo se transformar numa seita judaica. Aqui a nossa lição repete aquilo que nós já falamos lá na frente. Os judaizantes alteraram o cerne do evangelho ao acrescentar a lei como algo que complementava a obra de Cristo na cruz. Ou seja, você precisa de Cristo, mas precisa também guardar a lei. Você precisa de Cristo, mas você precisa também ter alguns rituais judaicos para que você possa ser salvo. Era o pensamento desses irmãos judaizantes. Eles queriam, porque queriam colocar na mente dos novos convertidos que não eram judeus, que eles deveriam acrescentar algo mais para encontrar a salvação. E eu quero deixar isso bem claro para você. Para ser salvo, nós não precisamos de mais nada a não ser Cristo Jesus. Só Jesus pode salvar e nada mais. Você não precisa fazer nada, apenas crer em Cristo Jesus, porque quando você crê, opera assim na sua vida o milagre do novo nascimento. Você tem uma nova vida em Cristo Jesus, uma transformação de mente, uma transformação de conduta. Então você não precisa de mais nada a não ser a fé em Cristo Jesus. Bem, as práticas judaizantes nos dias atuais. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa heresia que tem entrado de forma sorrateira no meio do povo de Deus. São práticas judaizantes dos dias atuais, como a observação do sábado, a rigorosa adesão às leis judaicas, a liturgia da sinagoga. Tem igreja que tem a Arca da Aliança, se curvam diante da Arca da Aliança como se aquilo fosse a presença de Deus. A Arca da Aliança, qualquer tipo de arca, não mais é a representação da presença de Deus. Foi no Antigo Testamento. A representação da presença de Deus na terra não mais é a Arca da Aliança, mas é o Espírito de Deus que faz morada na vida do cristão. A presença de Deus não está na arca física, mas está na vida do cristão através do Espírito Santo. Nós temos igrejas tocando aí o tal do shofar, né? Geralmente ele é feito de chifre de carneiro,
Nós temos igreja adotando essas práticas como se isso fosse algo que fosse acrescentar uma unção, né? Alguém toca o chofar para que a unção possa descer, irmãos. Para que a unção possa descer, os apóstolos no Novo Testamento não tocaram chofar. Eles apenas se curvaram diante do Deus Todo-Poderoso e o poder de Deus se manifestava para a glória de Deus. O lugar tremia, o Espírito renovava os irmãos, não precisava tocar chofar. E nós temos igreja hoje no nome de uma nova unção, tocando chofar. Nós temos o uso do talite, que é aquele chalé, né? Aquele chalé que coloca no pescoço. Nós estamos vendo aí um bocado de igreja, muitas igrejas colocando talite, como se aquilo fosse mudar alguma coisa na sua oração diante de Deus. O que Deus espera de nós não é que nós venhamos colocar um chalé ou chale, né, aqui no pescoço, um talite no pescoço para poder orar. Deus quer apenas um coração quebrantado e contrito na sua presença para que ele ouça a oração e mova a sua mão sobre a face da terra. O uso do kippá, né, é usado por alguns judeus religiosos sobre a cabeça e tem alguns dos cristianismos que também estão usando tudo isso aí. Embora o que nós entendemos que nos dias atuais, nós estamos percebendo nesses dias atuais muitas igrejas que estão adotando essa prática dos judaizantes, estão adotando essa prática das pessoas que lá atrás colocaram rituais do judaísmo e misturaram com o cristianismo e acham que com isso vai haver alguma diferença no seu relacionamento com Deus. No relacionamento com Deus, a diferença é sinceridade e uma vida de consagração e santidade na presença de Deus. Nada externo pode mudar o seu relacionamento com Deus, a não ser a forma como você se apresenta diante do Senhor com espírito, alma e corpo. Um outro ponto interessante para nós já irmos para a nossa conclusão. Olha o que Paulo diz sobre essa questão do judaísmo. Os judeus, ele diz o seguinte: cada um fique na vocação que foi chamado. 1 Coríntios 7:20. Ele diz: os judeus, que são judeus messiânicos, especialmente em Israel, seguem algumas tradições judaicas, não como exigência religiosa para ser salvo. Tá, o judeu lá, ele usa o talite, ele usa o kippá, ele usa muitas coisas, mas na mente dele ele usa como uma tradição, como uma identidade cultural. O judeu, lá do judaísmo, judeu messiânico, ele usa como uma tradição, uma cultura da sua terra, do povo judeu. Mas ele não usa isso como exigência para ser salvo em Cristo Jesus, como os judaizantes queriam pregar, queriam forçar os irmãos a aderir essas doutrinas judaizantes para que eles pudessem ser salvos. Então, há uma diferença entre o judeu convertido que entregou a sua vida a Cristo e pela fé recebeu a salvação em Cristo, mas porém continua conservando a sua identidade cultural. Agora, olha o que ele fala. Se alguém foi chamado estando circuncidado, 1 Coríntios 7:18, não mude. Se alguém chamado estando incircuncidado, ou seja, um gentio, não foi circuncidado, não se circuncide. Ou seja, o judeu convertido em Cristo não precisa abandonar sua cultura e a sua tradição. E também o não-judeu, da mesma forma. Se alguém foi chamado estando incircuncidado, não se circuncide. O gentil convertido ao cristianismo não precisa adotar práticas judaicas como liturgia ou costume do judaísmo. Ele não precisa. Paulo está dizendo, cada um permaneça naquilo que foi chamado. A nossa conclusão, o resultado da reunião foi desfavorável ao judaizante. O simples fato dos apóstolos, que eram judeus, concordarem com Paulo e apontar o grupo como um grupo de legalistas, pessoas que queriam implantar algo para que eles pudessem ser salvos, além da fé em Cristo Jesus, esse desfecho foi importante tanto para Gálatas como para todo o cristianismo ao longo dos mais de 20 séculos. Eu continuo falando para você, há mais de 20 séculos, essa heresia foi combatida e você pode perceber que ela aparece de vez em quando no meio do povo de Deus. E como Paulo combateu, nós devemos também combater essa mistura entre cristianismo e judaísmo. Nós não precisamos de mais nada a não ser de Cristo para ser salvo. A salvação
é somente em Jesus Cristo e não precisa de acrescentar mais nada. O sacrifício de Jesus é suficiente para tornar você filho de Deus. Se você ainda não é filho de Deus, entregue a sua vida a Jesus. E se você já é filho de Deus, entenda, você não precisa de mais nada a não ser Cristo para transformar a sua vida. Como cristão transformado, você viverá em novidade de vida na presença de Deus e praticando boas obras. Mas para ser salvo, você não precisa de boas obras, precisa apenas colocar a fé em Cristo Jesus, porque Cristo vai te transformar e você será um cidadão de bem que pratica boas obras. Que Deus continue abençoando você, a sua família e a sua casa. Não perca as próximas aulas. Curta, comente, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima aula, em nome de Jesus.